graça e a paz do Eterno te alcance onde quer que você esteja, amém? A palavra do Senhor para o nosso coração hoje está em 1 Reis 7, que nos conta sobre a construção, da casa do rei Salomão. O rei Salomão, quando ele assume o poder no lugar de seu pai Davi, Deus se encontra com ele e fala, para ele que o que ele quisesse, que ele concederia a ele. E aí o rei Salomão fala para o Senhor que ele não quer bens nem nada, mas ele quer sabedoria. Porque com sabedoria ele conseguiria governar o povo e trazer honra para o seu pai Davi, e para Deus também, porque o povo de Israel é o povo de Deus, era e é o povo de Deus, o povo escolhido, digamos assim, os filhos originais, são eles. E aí ele, querendo honrar, com certeza ao Senhor, ele fala, me dá sabedoria para eu poder cuidar desse povo, para eu saber o que eu vou fazer, E aí o Senhor muito se agrada do pedido dele, fala, porque você me pediu sabedoria para cuidar do meu povo, para me agradar e não pediu ouro nem prata, então eu vou te dar sabedoria, mas também vou te tornar mais poderoso do que qualquer outro rei. E de fato, o rei Salomão se tornou o rei mais poderoso. Ele é considerado o rei mais poderoso que já existiu, o mais rico. Pessoas vinham de muito longe atrás da sabedoria dele, ver o reino dele, ver como ele governava. E todos aqueles que chegavam ficavam chocados diante de tanta organização, tanta riqueza, tanta prosperidade. O rei Salomão, ele fala, lá no livro de Provérbios, que nada ele ficou com vontade de fazer e não fez. Ele fez tudo aquilo que ele quis, ele teve tudo o que ele quis. Ele fala que todos os desejos que ele quis realizar, ele realizou, porque Deus abençoou ele poderosamente, Então, a primeira obra que ele decide fazer, ele não tinha a casa dele ainda, a casa que ele construiu, mas ainda assim, ele decide fazer primeiro, antes de qualquer coisa, o templo para o Senhor, Pois a casa de oração do Senhor era uma tenda, não havia sido construído nada, E esse era um desejo do pai dele. O rei Davi queria construir a casa do Senhor, mas o Senhor falou, não, você tem muito sangue nas mãos, quem vai construir o meu templo vai ser o teu filho. E aí ele deixa, esse pedido para Salomão, quando eu partir, que você assumir o poder, eu quero que você faça, que você construa, o templo do Senhor, e dá algumas orientações a ele. E aí quando ele assume o poder, ele prioriza, agradar o Senhor mais uma vez, construindo, prioriza agradar o pai dele e também a Deus, construindo o templo, a casa de oração do Senhor. E ele leva 7 anos para construir essa casa. Deus dá graça a ele diante de tudo, porque quando nós fazemos o que agrada ao Senhor, ele nos honra, nos abençoa de forma sobremaneira, E aí Deus dá graça a ele e ele constrói o templo do Senhor, e ele constrói o templo, E tudo na casa do Senhor era do melhor, era a melhor madeira, a melhor pedra, o melhor ouro, as peças, que eram usadas nas cerimônias de sacrifício e tudo mais, conta que eram peças de ouro finíssimo. Não era ouro misturado, não era qualquer coisa não, era o melhor, tudo do melhor ele usou para poder fazer a casa do Senhor. E depois que ele termina a construção, só depois que ele termina a construção do templo, que já estava tudo certo, aí ele começa a construir a casa dele, as coisas dele, começa a ver os interesses dele, constrói o seu palácio, constrói o palácio da sua esposa, filha do faraó, que ele já tinha se casado, e leva 13 anos para construir a casa dele, E o que o Senhor nos diz
nesse dia é que quando nós priorizamos agradar ao Senhor, fazer as coisas para Ele com excelência, com todo o nosso coração, que Ele nos honra, né? Que Ele honra tanto para que nós consigamos fazer esse desejo, cumprir esse desejo, realizar essa obra que nós desejamos, né, realizar para o Senhor, quanto Ele nos abençoa também na nossa vida particular, né? Ele nos honra também, nos dando o melhor, nos abençoando de forma assim sobrenatural mesmo, nos concedendo muitos sonhos, né? Nos dando muito além daquilo que nós pensamos algum dia almejar, né? Porque Ele se agrada da gente, né? Então a mensagem do Senhor é essa, que nós venhamos priorizar aquilo que agrada ao Senhor, né? E as outras coisas, por amor a nós, Ele vai nos conceder. Mas o que importa mesmo é agradar ao Senhor, que tudo que nós formos fazer, nós façamos pensando em agradar ao Senhor. Amém? O Eterno te ama.